Olá, bom dia. Antes de iniciarmos, gostaria que você não se esquecesse de se inscrever no nosso canal, curtir e ativar as notificações. Isso nos ajuda a divulgar o vídeo e alcançar muito mais pessoas com a mensagem. Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo à IPFAS, que nesse tempo de isolamento social você se sinta abençoado por esta transmissão. Nós queremos lembrar os irmãos de alguns avisos da nossa igreja. Toda a quarta-feira e domingo nós temos tido o nosso estudo bíblico. Às quartas-feiras, às 8h, e aos domingos, 9h, temos estudado a carta de Paulo aos Coríntios. Também lembramos que neste período de distanciamento nós continuamos com o atendimento pastoral. Você que tem necessidade, você que precisa conversar, pode procurar a mim ou ao diácono Douglas, ao Jimmy, para que possamos juntos atender você em suas necessidades. Lembramos também que na sexta-feira, dia 22 de maio, nós teremos a nossa primeira vigília. Tiraremos um tempo juntos para orarmos e buscarmos ao Senhor em oração, para que nesse tempo sejamos alimentados pela sua palavra e possamos, como igreja, todos juntos, buscar a direção de Deus para a nossa igreja, para a nossa vida, para a nossa família. Se você ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, você pode entrar em contato comigo, com o Douglas ou com o Jimmy, para que possamos incluir você na nossa lista de contatos, no nosso grupo da igreja, para que você fique por dentro de todas as novidades, as informações e as atividades da nossa igreja. E o nosso culto começa agora. Olá, bom dia, graça e a paz do nosso amado Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Eu quero convidar você a abrir e fazer a leitura que está em Salmos, no capítulo 19, e vamos ler todo o capítulo. A palavra de Deus diz assim: Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite
revela conhecimento à outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita, restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simplícios. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por ele se admoesta o teu servo, e os guarda a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre da grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e meu Redentor. O Salmo 19, ele vai proclamar a glória de Deus. A Bíblia diz claramente que é através da sua criação que ele é revelado todos os dias, nascer e no pôr do sol, ele é anunciado. E é nessa anunciação de grande poder e glória que ele revela a nós. E também através da sua lei, ele revela a sua revelação especial, que nos traz luz para nossos caminhos. Eu quero convidar você a adorar esse Deus, orar em adoração a esse Deus, para que possamos ter um culto agradável a Ele. Curve sua cabeça e vamos orar a Ele. Senhor, nós queremos te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Glórias te damos e te rendemos louvores pela tua criação, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos criaste conforme o teu querer e tua vontade. Obrigado pela tudo o que está à nossa volta, o sol, a terra, o mar. E obrigado porque nós não somos merecedores disso, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos revelasse especialmente a tua lei, para que a pessoa que cresce no Senhor e buscasse o Senhor pudesse segui-la, para que ele fosse justo e irrepreensível. Nós sabemos que o Senhor é nosso Senhor, nosso Redentor. E sabemos que Ele vive, Senhor. Por isso nós queremos te render e te glorificar aqui. Em nome de Jesus. Amém. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. E apesar
apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele vê meus pecados ocultos, o que escondo no fundo do meu coração. Derrama em minha vida água, limpa a sujeira e sacia essa sede. O que Cristo oferece, Ele é. No escuro de quem eu fui, eu tinha medo. Veio Cristo e tudo se fez diferente. Ele enxerga o que vejo no escuro, o que escondo no fundo do meu coração. Espalha o barro que ainda faltava, abre a janela pra luz me encontrar. O que Cristo oferece, Ele é luz do mundo, água viva. Cristo, Ele é Cristo, Ele é Cristo. Ele tira o pecado do mundo, planta a esperança na terra do meu coração.
quero te convidar agora a fechar os teus olhos aí onde você está e orar ao Senhor. Vamos orar e pedir a Ele que nos oriente, que nos conduza na ministração e que Ele fale conosco, com cada um de nós. Senhor, nós queremos te agradecer por este momento, Pai. Nós queremos te agradecer porque ainda, Senhor, que estejamos vivendo esse tempo de pandemia, nós temos esse privilégio de ainda escutar, Senhor, a Tua palavra, de ainda poder louvar, mesmo que diante de uma tela, mas nós podemos. E nós queremos te agradecer por isso, Pai. E pedir que neste momento o Senhor traga a sua iluminação para quem vai ministrar a Tua palavra. E que esta palavra venha falar com todos nós, ó Pai. E que seja feita sempre, sempre, somente a Tua vontade, Pai. Nós te agradecemos mais uma vez por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, certa vez o nosso Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E depois dirigiu-se a eles e perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Nós vivemos em um mundo tão louco, cheio de informações, novidades, avanços tecnológicos, cheio de conhecimento, de ideias e de filosofias, e começa a ficar claro que a acessibilidade, a inovação, ao invés de trazer esclarecimentos, tem deixado as pessoas cada vez mais perdidas e confusas. Temos vivido isso de perto nos nossos dias. A televisão, o rádio, as redes sociais bombardeiam notícias, cada qual defendendo a sua verdade. Afinal, vivemos em um mundo em que a verdade é relativa, na era da pós-verdade, onde toda e qualquer proposição encontra o seu lugar e o seu valor no campo do conhecimento. Fato é, meus queridos, que todo esse barulho também tem encontrado lugar no meio do povo de Deus. E isso faz com que a visão que a igreja vai desenvolvendo acerca de Deus, faz com que ela não entenda por vezes valores da palavra de Deus, pois a palavra de Deus tem sido negligenciada e desconsiderada pelo seu povo, como muitas vezes foi na narrativa bíblica. Para este mundo não existe verdade absoluta. Até mesmo no meio cristão, a Bíblia tem sido atacada e deixada de lado. Porém, o próprio Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras, porque é ela que testifica de mim. São as Escrituras que nos revelam Jesus Cristo. Nós não podemos negligenciar essa verdade. De que forma nós podemos chegar ao pleno conhecimento de Cristo, se não pela Escritura Sagrada? Será que você e eu sabemos quem Ele verdadeiramente é? Por isso eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses. No capítulo 1, nós leremos do verso 15 ao verso 20, carta de Paulo aos Colossenses, nós leremos do verso 15 ao verso 20, que diz assim: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer nos céus, quer na terra. Oremos. Deus, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor é bom. Louvamos o teu nome pela tua palavra, que é viva e eficaz. E pedimos que teu Santo Espírito ilumine nossa mente e nosso coração,
para que possamos compreender a verdade da Tua palavra e que possamos colocá-la em prática em nossa vida, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado e a sua igreja seja edificada. Por isso, sê conosco, nos abençoe neste tempo de reflexão. Oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Queridos, a carta de Paulo aos Colossenses foi escrita quando Paulo se encontrava preso em Roma. A sua primeira prisão em Roma era uma prisão domiciliar, numa casa alugada pelo próprio apóstolo. E lá ele recebia visitas de amigos e companheiros, recebia as notícias da propagação do evangelho. Ali ele podia instruir os seus amigos, os mensageiros, os cooperadores da missão da igreja, e ele podia também escrever as suas cartas e instruir, receber a notícia do campo missionário, das plantações de igreja, da edificação dos santos por todos os lugares. É importante sabermos que Paulo não conhece a igreja de Colossos. Paulo não conhece os colossenses. Quem plantou esta igreja foi Epáfras, como fruto de um trabalho de Paulo em Éfeso, quando ele plantou ali aquela igreja. Quando Paulo escreve para os colossenses, ele faz, pois aquela igreja estava enfrentando, meus irmãos, muitos e muitos problemas, erros doutrinários que poderiam levar aquela igreja à destruição. A igreja dos Colossenses estava sendo bombardeada por filosofias e ideologias estranhas e contrárias à palavra do nosso Deus. Havia ali judeus legalistas pregando a antiga aliança como um meio de salvação. Havia os gregos com seu dualismo, fazendo separação entre matéria e espírito, como se a matéria fosse má e o espírito fosse bom. Ali também tinham aqueles que pregavam o culto aos anjos. Havia uma heresia muito conhecida, o gnosticismo, que pregava e ensinava que era necessário um conhecimento especial como um segredo para alcançar o céu. Havia aqueles também que atacavam a humanidade e a divindade de Jesus. E dentre esses também, aqueles que diziam e ensinavam que a imoralidade não era um problema. Veja, a igreja era um sincretismo só. Eles não diziam que não precisavam de Jesus. Eles até afirmavam que Jesus era necessário, mas eles não criam que Jesus era suficiente. Eles não tinham um entendimento correto da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Por isso a mensagem central de toda essa carta é de que Cristo é suficiente, somente Cristo. E neste primeiro capítulo, nós temos Paulo iniciando a sua carta com ações de graças, demonstrando gratidão pela vida cristã e por todos os frutos que ele recebeu como notícia do trabalho de outros irmãos. E ele passa então a orar por eles, por pessoas que ele mesmo nem conhece. Paulo começa a refutar os ensinos que se propagavam naquela igreja, apontando sempre para a verdade. Algo importante a ser observado aqui, meus irmãos, é que a maneira mais assertiva de se combater falsos ensinos é proclamando o verdadeiro ensino. Por isso, Paulo começa a apontar e ensinar sobre a pessoa de Cristo, a obra de Cristo, como um hino de adoração ao Senhor, ao Cristo que é Senhor sobre todas as coisas. Diante deste breve contexto, o meu desejo é compartilhar com os irmãos nesta manhã sobre a supremacia de Cristo. E faremos isso em duas etapas. A supremacia de Cristo na obra da criação e a supremacia de Cristo na obra da reconciliação. Após falar sobre a redenção nos versículos 13 e 14, mostrando que Deus resgatou o seu povo do império das trevas e o transportou para o reino do seu Filho amado, após afirmar que no Filho nós temos plena redenção e perdão dos nossos pecados, o apóstolo começa então a explicar quem Jesus realmente é, o Filho amado de Deus. Por isso nós vamos ver no versículo 15 ao 17 a supremacia de Cristo na obra da criação. Observe, versículo 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda
a criação. É importante entender aqui que a palavra grega traduzida por imagem, para nós muitas vezes é associada a uma foto, ou uma pintura reproduzida, ou uma cópia que por vezes não sai perfeito como é o original. A palavra usada por Paulo aqui é usada em contextos para indicar uma réplica perfeita. Paulo está dizendo que Jesus Cristo é a perfeita manifestação do Pai. Deus se revela perfeitamente em Cristo. Cristo é a imagem do Deus que é invisível. Isso aponta para a divindade do nosso Senhor. O autor aos Hebreus corrobora com este ensino, com essa verdade, quando ele diz que o Filho é a expressão exata do ser de Deus. O próprio Jesus, quando questionado por Filipe, quando este pede para ver o Pai, Jesus responde: Filipe, há tanto tempo estou convosco e me pergunta pelo Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Você quer ver o Pai? Olhe para o Filho. Paulo está apontando para que, de fato, em Jesus Cristo nós temos a perfeita revelação de Deus. Quer ver o Pai? Olhe para o Filho, porque Ele é a perfeita e final revelação de Deus. O texto segue dizendo que ele também é o primogênito de toda a criação. E ao contrário do que algumas seitas ensinam, esse texto não está dizendo que Jesus fora criado. Ele não foi criado, não se refere a tempo, mas a posição e situação. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Significa que ele é o primeiro em importância. Ele é Senhor sobre toda a criação. Não existe nada nesse universo criado que não esteja debaixo do senhorio do nosso Senhor Jesus. Veja que no versículo seguinte, ele nos diz: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Paulo aqui usa parte do ensino dos falsos mestres que defendiam o culto aos anjos, de seres que faziam a mediação entre nós e o divino, que eram como que governantes que obedeciam a uma hierarquia e que eram como ponte entre Deus e os homens. Paulo mostra que esses seres também foram criados por Cristo, por meio de Cristo e para Cristo, mostrando que esses seres não devem ser adorados, temidos ou reverenciados. Paulo mostra, sim, que esses seres são reais e existem, mas eles têm o seu lugar na criação, debaixo do senhorio de Cristo. Quem tem comunhão com Deus tem por meio do sangue de Cristo. Não há outro mediador entre nós e Deus, senão Jesus Cristo. Paulo mostra a supremacia de Cristo, a superioridade do nosso Senhor diante de toda a criação. Ensinar que esses seres fazem mediação entre os homens e Deus é negligenciar e diminuir a pessoa e a obra de Cristo. Entender que Cristo é Senhor sobre a sua criação faz com que eu e você possamos corrigir o modo como nós enxergamos e nos relacionamos com Deus e com as coisas criadas por Ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. É o que João registra no capítulo 1 do seu evangelho. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele, nada do que foi feito se fez. Cristo, meus irmãos, é a causa, o instrumento e o propósito de todas as coisas. Dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Veja no versículo 17 que ele continua apontando para a supremacia de Cristo na obra da criação. Ele diz: ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Mais uma vez, Paulo afirma aqui que existe uma distinção entre Jesus e o mundo criado. A criação veio a existir em um momento no tempo e no espaço. A criação existe, mas Cristo
é. Ele é desde sempre. O texto aponta para a transcendência do Filho e, mais uma vez, aponta para a sua divindade. Jesus Cristo, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. E o texto diz que ele não somente criou todas as coisas, mas que ele sustenta todas as coisas. Tudo subsiste em Cristo. Ele mantém a união de todas as coisas criadas. Ele não criou o mundo e se afastou como se desse corda neste mundo e deixasse que ele andasse conforme a força colocada sobre ele. Deus se relaciona com o seu mundo criado. Deus não abandonou a sua criação. Jesus Cristo sustenta a criação pela palavra do seu poder. Vemos então que Jesus Cristo tem a supremacia na obra da criação. Tudo foi criado por Ele, por meio dEle e para Ele. Causa, instrumento e propósito. Todas as coisas que foram feitas para o louvor da sua glória. Ele é o Criador e o sustentador. Ele tem a primazia sobre todas as coisas. Talvez agora começamos a conseguir responder esta pergunta. Quem Ele é? Observe então que os versículos 18 a 20 vai falar sobre a supremacia de Cristo na obra da reconciliação. Diz assim: Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Cristo não é somente o primeiro da criação, mas ele também é o cabeça da igreja. Ele é o líder, aquele que dá a direção. Cabeça não transmite apenas a ideia de comando e liderança, mas de provisão e de sustento. É de Cristo que vem a força do seu povo. É de Cristo que vem o alimento espiritual do seu povo, para que a igreja possa viver neste mundo de densas trevas. É necessário, mais do que necessário, é essencial que Cristo nos sustente por meio da sua palavra. Essa metáfora da cabeça aponta para a união mística entre o Senhor e a sua igreja em caráter espiritual, estabelecendo uma relação vital entre Cristo e a igreja, o Senhor da igreja e de todas as coisas que foram criadas. Ele é o princípio de todas as coisas e Paulo aponta para o fato dele ser o primeiro, ou seja, a origem da nova criação. O primogênito dentre os mortos, ele foi o primeiro a ressuscitar. E você pode pensar na sua casa, mas outras pessoas ressuscitaram antes de Jesus. Sim, mas essas pessoas que ressuscitaram tornaram a morrer. O nosso Senhor Jesus ressuscitou e vive para todo o sempre. Ele é o primeiro da ressurreição. Isso significa que virão outros que ressuscitarão como ele, depois dele. Ele é o princípio da primeira criação e ele é o princípio da nova criação. Aquele que crê em Cristo, ainda que morra, viverá. Nos versos 19 e 20, nós temos: porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Paulo agora aponta para a razão que explica os versículos anteriores. Foi da vontade de Deus que em Cristo residisse toda a plenitude. Ou seja, isso quer dizer que a soma total dos poderes e atributos divinos encontram-se em Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. A plenitude do conhecimento, a plenitude da verdade, do amor, da luz, da graça, da misericórdia e da santidade habitam em Cristo Jesus. Somente nele somos 100% completos e satisfeitos. Somente em Jesus temos tudo o que nós precisamos. Ele é suficiente, Cristo é suficiente. Foi também da vontade de Deus que por meio de Cristo e pelo sangue da sua cruz fosse feito a paz e a reconciliação de todas as coisas. Para aqueles falsos mestres, isso era um absurdo. Como pelo sangue derramado Deus poderia reconciliar todas as coisas? Eles acreditavam que a matéria era má,
que a matéria era inferior, era indigna de Deus, como pode então, por meio do sangue de um homem, reconciliar consigo mesmo todas as coisas? Paulo exalta a divindade e a humanidade de Cristo. A plenitude de Deus reside em Cristo Jesus, verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Meus irmãos, aquele que criou todas as coisas e reconciliou todas as coisas consigo mesmo pelo seu sangue é Jesus Cristo de Nazaré. A resposta que o meu e o seu coração precisa para todos os tempos e todas as épocas é Jesus Cristo. Tudo se trata dele para a própria glória dele. Jesus é a imagem do Deus invisível. Ele é o primeiro da criação, aquele que é antes de todas as coisas e que sustenta todas as coisas pela sua palavra. Ele é o primeiro da ressurreição, aquele em que a soma dos atributos de Deus habita nele. Ele é o cabeça da igreja, ele é Senhor sobre todas as coisas. Cristo é Senhor sobre todas as coisas, ele governa sobre tudo. Devemos sempre pedir que o Senhor manifeste o seu reino entre nós. Mais uma vez a pergunta, meus irmãos, quem Ele é? Será que conhecemos verdadeiramente o nosso Senhor? Ele é o nosso Senhor e único, suficiente Salvador. Ele é Jesus, o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é Jesus, o Verbo encarnado, o Filho de Deus que venceu a morte e ressuscitou e está sentado à destra de Deus Pai e que voltará em poder e grande glória para buscar a sua igreja. Esse é o nosso Senhor. Esse é Jesus. Esse é Jesus. E diante desse Deus, quem somos? Quem é você? Quem sou eu diante desse Deus? Ainda assim, Ele deseja se relacionar com o seu povo. Em Cristo, nos foi aberto um novo e vivo caminho ao trono da graça de Deus. Ele nos é suficiente. Talvez você ainda esteja apegado às coisas deste mundo. Talvez você ainda esteja apegado a filosofias e ideologias que se opõem à verdade do Evangelho. Talvez você ainda acredite que possa ser salvo pelas suas próprias mãos. Talvez você ainda não consiga sequer responder quem Ele é. Meus irmãos, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, abandonar os nossos pecados e tão somente crer no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que se no seu coração você crê que Jesus é o Senhor e com tua boca confessar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Você será salvo. Hoje é domingo, dia do Senhor. Hoje é dia de salvação. Não por nós, mas por quem Ele é. Que Deus assim te abençoe. Curve sua cabeça, vamos falar com o nosso Deus. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome pela Tua palavra que foi lida e exposta. E nesses tempos, ó Pai, onde temos que nos reinventar, ó Pai, para atender e alimentar a Tua igreja, o Senhor tem nos dado a graça, as estratégias, ó Pai, e te louvamos pelo Teu cuidado também nisso. Obrigado porque nada tem nos faltado. Obrigado porque a Tua bondade e a Tua misericórdia nos cercam todos os dias da nossa vida. E pedimos, ó Deus, que mediante esta palavra o Teu Espírito possa aplicá-la ao nosso coração e que possamos mergulhar cada vez mais num relacionamento contigo, de modo que saibamos responder e viver quem o Senhor é. Obrigado porque na cruz do Calvário o Senhor nos libertou da escravidão do pecado, do império das trevas e nos transportou de uma vez por todas para o reino do Filho do seu amor. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos porque em Cristo Jesus temos tudo o que nós realmente precisamos para a vida. Obrigado, ó Pai. Nós te louvamos e te agradecemos sempre em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós temos vivido dias difíceis e nesses dias nós temos bastante famílias passando por algumas dificuldades. Por isso, você que deseja fazer a sua oferta, trazer o seu dízimo, você pode fazer
pela transferência online na conta da nossa igreja, ou você pode solicitar que o diácono Douglas e o nosso tesoureiro Jimmy passarão em sua casa para retirar a sua contribuição. Esse é o momento da igreja se unir para que possamos mostrar que verdadeiramente somos um no Senhor, socorrendo e auxiliando aqueles que se encontram em necessidade. Em Efésios capítulo 6, versículo 23, diz assim: paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus muito te abençoe e que você tenha uma boa semana. Janela pra luz.
mim.